Olá, tudo bem? É um prazer ter você mais uma vez aqui no nosso canal. Eu sou Marcelo Pavano, fundador do Instituto Reical. E vamos dar continuidade, né, à origem da numerologia cabalística, né? Então, se você não viu o vídeo anterior a esse, que eu falei sobre o povo hebreu, eu realmente recomendo que você o faça para que você entenda o que acontece na linha do tempo, né? Então, para falar do numerologia cabalística, para entender toda essa energia das escrituras sagradas, né? E tudo isso que está envolvendo a codificação numérica. Tá? Então tem todo o histórico do povo, quem era o povo, né? Porque Deus escolheu esse povo. Tá? Então tem todo um contexto que eu recomendo que você veja antes para que tenha um entendimento. Bom, hoje a nossa pretensão aqui não é dar uma aula de Cabala, evidentemente que não, até porque não daria tempo. A gente vai falar sobre a árvore da vida mais para frente, que corresponde ao terceiro período de todo esse sistema cabalístico, que é a parte esotérica, né, do povo hebreu, tá? Do povo hoje conhecido como o povo judeu, os israelenses, né? Vamos entender a contextualização de tudo isso na linha do tempo. Bom, então, Cabala significa receber, é um caminho, né, que todos nós temos hoje condições de pesquisar, aprender e desenvolver isso durante a nossa vida. Tá? Então eu disse no outro vídeo que na verdade a Cabala não surgiu com Abraão, como todo mundo diz. Tá? A Cabala vem desde Adão. Tá? É que de Abraão para frente nós temos ali uma estruturação desses ensinamentos, tá? De tudo isso que está vindo sobre o que a gente conhece hoje sobre a Cabala. E por que Abraão? Porque nessa época, né, disse que tem-se o livro Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, onde foi escrito ali o livro da criação. Então a partir dali, esse é o ponto inicial de um processo da Kabbalah. Okay? Então, com Abraão por meio desse livro aí, Yetzirah. O segundo material feito da Kabbalah que nós temos tão importante é o Zohar. Você já deve ter ouvido falar do Zohar. Okay? Em seguida temos os escritos de Ari. Tá? E no século XX ali, os trabalhos de Yeshua Ashlag, tá? Que são os comentários dos textos dos Talmudes, que são as interpretações, né? E o livro Esser Sefirot. Esser Sefirot é dali que começa a se estruturar a árvore da vida e o entendimento do que se tem da árvore da vida. Perfeito? Então, a parte cabalística sempre teve paralela ali com os ensinamentos bíblicos. Né? Então, basicamente, tem ali, a gente pode dividir em três grandes períodos. O primeiro período ocorreu com o rabino Rabi Bar Yoaki, onde ele escreveu ali o Zohar. Esse rabino, nessa época, teve uma grande perseguição. Né? Então, o que a história conta? Teve uma grande perseguição e ele se esconde com seu filho numa caverna durante 13 anos e dali ele tem uma iluminação e sai de lá de dentro com o Zohar. Tá? Então, essa é a história do livro do Zohar. Perfeito? Então, esse é um grande primeiro período. Tá? Então, vem lá aí Sefer Yetzirah de Abraão, da época de Abraão. Depois temos o Zohar, tá? Com o Rabi Bar. E aí tem o segundo período. O segundo período vai do século XI até o século XVI, tá? Começa a difundir de forma... A Cabala começa a ser difundida de uma forma muito mais maciça, né? Começa a se popularizar com Ari, ok? E depois do terceiro período, a gente tem lá o Ashlag, que é o autor dos comentários da escada, né? Sobre o Zohar. E os ensinamentos, começa a falar sobre os ensinamentos de Ari. Então, esses são os grandes períodos, né, da Kabbalah, que todo esse ensino, esse compêndio de ensino esotérico, ligado às escrituras sagradas, mais as interpretações desses rabinos, né, desses livros que eu te comentei, e dali começa a vir toda uma energia, toda uma metodologia esotérica estruturada para ensinar a criação, as leis de Deus, e como tudo aquilo que está na Bíblia de fato funciona. É como se fosse a explicação
das leis divinas atuando no mundo físico, né? Por isso, se você for pegar a Sefirot, a árvore da vida, começa com Deus em cima, né, na parte de cima, e na parte de baixo você tem um mundo material e tem toda essa contextualização durante o caminho que é traçado na árvore da vida, que a gente vai falar sobre cada Sefirot aqui mais para frente, ok? Para que vocês entendam lá o que de fato é a árvore da vida, né? o que é a coluna de prata, o que é a coluna dourada, e o que significa cada uma parte mais ligada à espiritual, a parte, e outra mais à parte material, a parte do dinheiro, ok? Então, esses são os grandes períodos, né, da Kabbalah e os principais livros. É claro que tem muito mais rabino, muito mais ensino. Aqui a ideia é trazer o conceito para você, tá bom? Depois vamos falar da numerologia cabalística. Bom, existe um conceito, inclusive eu ensino isso, da época dos caldeus. A época dos caldeus, a época de Alexandre o Grande, eles tinham lá a codificação numérica e a astrologia. Não obstante, eles já entendiam que por volta de... Antes deles, há 460, 475 anos atrás, esses ensinos já existiam. As coisas se perdem um pouco no tempo, tá? A gente tem um período no tempo que a gente concretiza tudo isso, mas a coisa vem vindo muito fragmentada, tá? Bom. Então, tem essa questão dos caldeus, mas dentro da Kabbalah existe a numerologia sagrada, tá? Que vem dos sons, né? Da combinação das palavras e frases, e dessas palavras e frases das escrituras tem lá os seus enagramas. O que são enagramas? São frases ou palavras com alteração, tá? E essas alterações, junto com a simbologia, geram ali uma frequência, uma energia interpretada por número. Como também tem lá Re, Vav, Rev, né? Dali, não é só dali e de alguns textos retirados, né? Junto com esses estudos de sons, símbolos e enagramas, surgiram ali as lâminas que nós conhecemos do tarô, que são na verdade representações figurativas da energia do número, ok? E é em cima disso que se sustenta a numerologia cabalística, ok? Então tem lá os textos, né? Tem lá os enagramas com sons e figuras, né? O nome Re, Vav, Rev, e a partir dali isso é entendido e transformado em figuras que possuem uma energia representativa, que é o tarô. Tá? Então, isso é para vocês entenderem o surgimento de uma forma mais concreta da numerologia cabalística. Tá? Isso ocorre por volta do segundo, terceiro, mais especificamente segundo, terceiro período da Kabbalah. Ok? Então, fica aí a explicação do entendimento sobre o surgimento da numerologia cabalística. É claro que aqui a gente não tem a pretensão de dar uma aula, até porque não daria tempo. No curso de numerologia cabalística eu explico isso com muito mais detalhes, tá? Mas é basicamente por isso. Então tem lá os caldeus, é porque então, existe uma raiz lá atrás, mas não é bem assim. Dentro da Kabbalah tem lá os enagramas, os textos, o nome Re, Vav, Rev, e a partir desses textos, esses enagramas, é que surgem as figuras que representam energias numéricas. Essas energias numéricas sistematizam a numerologia cabalística, que a gente consegue depois construir todo um histórico da pessoa, olhando a parte da personalidade, impressão, expressão, motivação, destino, missão, né? Porque a gente soma também as energias da data de nascimento, não só do nome. E dali a gente consegue entender muitas coisas que as energias estão falando sobre a pessoa, com uma exatidão profundíssima, diria que 98% de exatidão. Tá ok? Então, fica ali. Se você gostou desse histórico que eu venho contando para vocês sobre o fundamento da numerologia cabalística, como ela surgiu de fato, dá um like aqui, compartilha. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me ligar. E os próximos vídeos eu vou tratar um pouquinho mais sobre a árvore da vida, sobre a Sefirot, ok? Falando de uma a uma para vocês.
Um grande abraço e olha, conta com a gente. Estamos aqui para ajudar você. Até o próximo vídeo.